hoje no Negócios 24/7 eu tenho a Franciele Jack. Tudo bom? Tudo bem, Fran? A Fran, ela é super dinâmica, sempre que a gente precisa dela, ela tá super disponível. Foi uma das meninas que começou conosco todo o movimento de mulheres de negócio no litoral, foi uma super apoiadora. E hoje a gente tá aqui para contar um pouco da história dela, né, Fran? Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. A Fran, ela começou na corporação como bombeira. E ao longo dessa história ela se formou em engenharia ambiental e de engenharia ambiental ela virou uma empreendedora. Conta um pouquinho pra gente como foi todos esses passos que tu deu e como conciliou isso. Então, o início da trajetória foi o concurso público, né? Tão difícil de conseguir. Eu acabei fazendo alguns cursinhos para conseguir a nomeação, né? A gente fica 8 meses lá na escola militar, lá para ingressar, né? Conseguir passar nesse concurso. Então, a gente se torna, então, bombeiro militar, né? Que era um grande sonho naquele momento, que era uma estabilidade que eu ia ter, uma forma de eu conseguir estudar, porque eu sempre queria fazer engenharia, né? Então eu iniciei ali com a engenharia ambiental logo depois que eu me formei no curso de bombeiro militar. Então eu fiz a engenharia, 5 anos, me formei em janeiro, dia 5 de janeiro. Então foi esse período aí de trabalho junto com a faculdade, graças a Deus consegui superar essa não é fácil estudar e trabalhar, né? Então às vezes eu ficava 24 horas no dia que tinha que estudar. E no finalzinho do ano passado surgiu a Magras, que é esse outro sonho que a gente está realizando agora. Conta um pouco mais, porque hoje a Magras ela é praticamente a maior clínica de emagrecimento da América Latina, né? Tem 11 anos e já 2 milhões de pessoas já passaram por todas as clínicas da Magras e obtiveram resultados excelentes. Então é uma fórmula de sucesso. Como foi decidir tomar a frente de um gigante desses, porque tu é parte desse gigante? Como é conseguir realizar essa vontade de empreender e empreender grande, né? Porque começamos grande. Graças a Deus. Surgiu pela minha prima, né? Minha prima, ela tem 4 franquias, agora vai inaugurar mais 2 até o final do ano. Ela tem 4 unidades de Magras, né? Então ela ia para Balneário e às vezes ela passava ali em casa, então a gente conversava e ela me falava da experiência, né, da Magras e como a vida dela mudou, né? Porque ela também teve uma evolução muito grande, tanto pessoal quanto profissional, né? Porque a Magras, ela não é só, financeiramente você vai crescer, é também como pessoa, né? Como tratar as pessoas, como valorizar as pessoas, como ser feliz ajudando as pessoas. Então é tudo essa coisa e eu ficava, nossa, que legal, né? Só que nunca me passou, né, na cabeça de largar a minha estabilidade, que é o meu trabalho, né, de bombeiro, pra investir num negócio, né? Um negócio que não é barato. Então, numa fase que eu não estava muito bem, estava ali no final da faculdade, né, TCC, e estava assim bem esgotada e eu acabei, por que não, né? A Fábio falou, a minha prima Fabielle, né, falou, por que você não coloca um salto, né? Porque eu lembro que a palavra que ela mais me marcou, ela falou assim, por que tu não tira esse coturno e usa um salto, anda maquiada, poderosa, não sei o que. E aquilo ali me marcou, porque a profissão de bombeira não é fácil, né? Você trabalha sempre com coturno, no meio de um monte de homens, às vezes você não tem o seu espaço na corporação, né? Não tô querendo falar mal, mas é que é um espaço de homens, né? Então demora para você conquistar o seu espaço como mulher, de ter voz, uma voz ativa, ou ter um ambiente onde você se sinta à vontade também. E era isso que estava me faltando, era um ambiente que eu me sentisse à vontade, que eu me sentisse valorizada. E eu, como engenheira que eu iria estar me formando, eu não iria crescer muito na corporação também. Então aquilo ali me fez refletir várias coisas e nesse momento surgiu minha prima, me colocou essa proposta, me deu essa ideia, né, vamos dizer assim. E daí eu e minha família tivemos uma reunião ali, vamos ver o que podemos fazer, né? Então juntou meu pai, juntou minha mãe, meu marido e vamos lá ver o que a gente pode fazer. E foi aí que surgiu a Magras. A gente inaugurou dia 5 de outubro, com muito esforço e tá esse sucesso que graças a Deus está sendo, né? Tá sendo muitas vidas aqui em Tramandaí agora, em Cidreira, em Imbé,
foram transformadas, pessoas que estão conseguindo melhorar suas vidas, né? Muita gente precisava usar remédio para conseguir dormir, muita gente não conseguia se olhar no espelho. Então, essa vida que eu tenho hoje é o que me faz acordar todo dia motivada, apesar dos problemas, que não é fácil, porque você enfrentar a vida de empresário, a vida de empresa, né, cada dia é um leão por dia, é um problema por dia, isso aí a gente vai enfrentando, né? Então, apesar dos problemas, eu ainda continuo muito mais feliz do que era antes, né? Não, isso é fantástico. E ainda tem toda aquela questão do ônus e do bônus das redes sociais, né? Que tu tem que ficar lidando com... Tu tem sempre aquele que tá satisfeito, aquele que não tá satisfeito. E aí as pessoas hoje, muitas vezes elas já não medem mais o uso da rede social, né? E aí tu acaba tendo que fazer toda essa administração extra, né? De tudo que acontece por fora. E como é tu tá aqui dentro e na verdade a administração é dividida com o teu esposo, né? Isso. E a gente sabe que todo mundo que tem negócio com o esposo fala dessa dificuldade de ter que separar as coisas. Mas assim, tu é uma mulher 24/7, como a gente chama, o nome do programa, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tu tem que estar literalmente antenada em tudo que está acontecendo e, obviamente, administrar a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Como tu consegue fazer essa divisão? Isso está muito claro para ti? Eu venho trabalhando bastante, né? Porque não estava conseguindo dividir, né? Então hoje a gente está tentando fechar a porta da clínica e ir para casa e ela é o casal, né? Porque às vezes a gente acaba levando os problemas para casa e acaba atrapalhando a nossa relação, né? Então a gente viu que dessa forma, claro, é inevitável você falar do assunto da clínica, né? Lá dentro de casa, mas estamos tentando evitar, né? Dá para dar uma minimizada. Para não nos atrapalhar na relação. Nesse caminho todo até aqui, existe alguma coisa que tu não faria de novo? Ou que tu te arrependeu, não existiu arrependimentos? Ou alguma coisa que... Porque todo mundo tem dificuldade, infelizmente ninguém mostra, né? A gente sempre mostra cases de sucesso, mas até o sucesso chegar, as pessoas também tiveram um caminho bem pedregoso para passar. E em algum momento, tu pensou em desistir dessa tua caminhada toda? Vários momentos. Vários, desde bombeiro, né? Porque eu sempre fui muito apegada com os meus pais e foi uma grande dificuldade eu ter ido para Porto Alegre lá num curso de 8 meses, longe da minha família. Então, na primeira semana que eu fui, eu peguei minhas coisinhas, não deixei nada lá para voltar para casa para não voltar mais, né? Então foi vamos dizer, ser um dos vamos dizer que é marca, né? A gente, dos momentos que me marcou. Então, o meu pai falou comigo e disse, Fran, tu tem duas escolhas, né? Ou tu fica aqui trabalhando não desmerecendo, mas trabalhando numa loja onde tu não vai crescer, ou trabalhando no mercado, porque é a oportunidade que a gente tem aqui, né? Se não tiver estudo, litoral, se não tiver um concurso, se não tiver uma outra forma. Então, não desmerecendo, mas é que a gente quer sempre o melhor, né? O pai sempre quer o melhor pra filha. Então ele esse foi também uma fala dele que me marcou muito. Então vai pra lá, desapega do pai e da mãe, vai lá fazer, vai estudar, vai ser alguém na vida, né? Porque ele também não teria condições de me bancar meus estudos ou de fazer alguma coisa parecida, né? Então foi esse passo aí que ele me auxiliou para que eu continuasse nessa caminhada dos bombeiros. Então foi esse um dos momentos que me marcou, né? E depois na Magras vários momentos, né? Principalmente na implantação aqui, que tudo é muita obra, né? Desde a obra, desde os móveis, desde das colaboradoras que a gente tem que escolher, então é tudo difícil, né? Então é um campo totalmente difícil, aquilo lá te dá muito medo, né? Porque tu tá saindo de uma área totalmente estável para uma área desconhecida, então aquilo ali... Uma zona de conforto, né? Que tu já estava acostumada, né? Querendo chuva ou sol, tá ali teu salário no dia, né? Do pagamento. E assim, nessa nova trajetória aí, tu não sabe, né? Tudo depende de ti, do teu trabalho, do teu esforço. Então a gente não sabia como é que ia ser. Então aquilo ali te causava um medo, assim, que deixava um momento bem turbulento, mas passou também. Então nesses momentos, claro, deu vontade de desistir, mas a gente, com o apoio da família,
com a força de vontade, né, a gente mantém. A estrutura familiar ela é fundamental para que a gente possa continuar no nosso objetivo, né? Por mais que a gente tenha determinação, a força, o foco e a fé, como a gente sempre fala, mas a família estando por trás, a diferença é enorme, né? Teria algum conselho ou alguma dica que tu usou para ti, funcionou e tu dividiria com quem está nos assistindo e que está nessa busca no mercado de trabalho, né? Desde quem está começando ou quem está tentando reiniciar, enfim, teria algum conselho para dar para esse pessoal? O conselho é persistir sempre, né? Eu meio que lutei assim por uma realidade que não era minha. Então eu lutei para ter uma qualidade de vida, uma realidade diferente da que a minha vida, né, da que os meus pais poderiam me fornecer. Então eu persisti, eu acho que tanto eu quanto minha família, a gente conseguiu persistir para esse sonho, né? Cada vez vamos melhorar mais em busca de uma vida melhor, de uma estabilidade financeira. E eu acho que persistir no que você quer é o que faz a gente vencer, né? E a fé em Deus, eu sempre tive muita fé em Deus. Independente da crença, eu acho que a gente tem que ter fé e acreditar na energia, nas coisas boas, que tudo que você faz volta, e só plantar coisas boas que também vem. Isso é um mero exemplo, assim, de que todo mundo pode chegar onde quiser, só tem que ter bastante esforço e comprometimento. Então, assim, sonhar e buscar, não adianta sonhar e ficar sentado, né? Não adianta. E Fran, o que tu pode contar um pouquinho mais para nós dos serviços que tem aqui dentro da Magras, o que o pessoal pode vir aqui fazer, as profissionais que tem aqui, que estão envolvidas. Hoje a gente está com o Dia da Mulher aqui, um evento, a gente vai ter outros parceiros juntos, depois nós vamos mostrar as imagens. O que a Magras hoje em Tramandaí oferece? Então, a Magras, o nosso maior carro-chefe é emagrecimento saudável, né? Depois é gordura localizada, flacidez, tratamento para estria, tratamento facial, celulite. Então, todos esses tratamentos você consegue resolver, vamos dizer assim, aqui na clínica, né? Então, o emagrecimento é o que a gente mais tem de clientes, né? Buscando essa solução, que hoje a gente vê que a alimentação tá muito fast food, muito lanche rápido, a correria do dia a dia, as pessoas não conseguem se programar para uma alimentação mais saudável e que acaba causando o ganho de peso, né? Então, esse é um dos nossos tratamentos que nós mais temos adesão aqui na clínica, e posterior os outros tratamentos. A equipe é composta por esteticistas, biomédicas, nutricionista, tem as transformadoras, que são as que conversam o primeiro atendimento com o cliente para ver qual é o desejo dele. Então é toda essa parte, desde da conversa, do que a cliente quer, até o resultado final, lá, que é a felicidade dela de conquistar o corpo que ela quer, eliminar aquela gordurinha, né, a celulite. Então tem bastante tratamento legal, que a gente tem bastante resultado bom aqui na clínica, e que os profissionais estão as clientes estão até renovando o tratamento, porque estão gostando, né, do resultado. Bom, então ficamos aqui. Te agradeço mais uma vez por sempre estar com as portas abertas para mim e agora para o programa, né, e para nossa movimentação de mulheres de negócio e de negócios aqui no litoral. E obrigada por nos receber na clínica. Obrigada, Magras. Pessoal, sigam @magrastramandaí no Instagram, que vocês lá vão ter todas as informações e vocês podem falar via direct com as meninas aqui da Magras e obter maiores informações dentro dos tratamentos, enfim. E a equipe está disponível para atender todo mundo.
E hoje comigo, no 24/7 em debate, 3 gurias que fazem a diferença. Ana Paula Megilaro, consultora e educadora organizacional. Ana, brigadão por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Dani, o convite, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder conversar, né? Discutir sobre esse tema tão polêmico e, ao mesmo tempo que é tão polêmico, ele é tão essencial, né, para o nosso convívio social e principalmente no mundo dos negócios. Muito. Patrícia, turismóloga e empreendedora. Paty, obrigada pelo apoio. Que bom que tu tá aqui. Eu que agradeço, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo um assunto que a gente vê no dia a dia, que precisa ser aprofundado e trabalhado dentro de cada um e dentro das organizações. Obrigada. Alessandra Salton, mentora organizacional e de carreira. Ali, obrigada por estar aqui com a gente nesse grupo todo de mulheres. E vamos fazer a diferença. Então, eu que agradeço por estar aqui reunido com todas vocês, né? E realmente a ética dentro do meu trabalho, não só do meu trabalho, mas enfim, no dia a dia da gente, ela tem sido uma coisa que tem sido muito relevante à discussão da ética, né? Para a fixação, a moral, entre outras coisas. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina. A ética é, na verdade, um conjunto de valores, né? E de princípios que a gente tem e que a gente vai determinar pelo quero, eu posso e eu devo, né? E tem uma frase do Cortella que eu acho fantástica, gurias, que eu acho que a gente pode começar essa conversa, que é quando ele diz assim, eu quero, mas não devo, eu devo, mas não posso, e eu posso, mas não quero. E a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com um monte de situações assim, que a gente quer, mas não pode, ou quer, mas não deve, e se debate com a gente mesmo, né, nessas questões que a gente acaba levantando. Como vocês veem isso também relacionado nas questões de trabalho? O importante é falar, né? O Cortella é um cara denso, né? Se a gente parar para pensar, é filósofo, mas ele consegue trazer à luz, né, das questões do cotidiano. Ele consegue falar de ética de uma forma natural que a gente consiga compreender. Mas tem muita profundidade nisso. O importante é a gente esclarecer, né, para quem está nos assistindo, para o que é ética e o que é moral. Você falou muito bem, a ética é um conjunto de princípios, valores, a moral é a prática, né, desses princípios, desses valores, que é o que, na verdade, vai nortear a conduta na sociedade. E a gente trazendo, né, para o mundo dos negócios, para a luz das organizações, cada organização tem a sua cultura, tem a sua identidade, tem os seus conjuntos de valores e os conjuntos de princípios. E o que a gente estava conversando antes do programa, né? Se você é colaborador, se você é gestor e você está numa organização onde você entra em conflito com esses valores, as coisas não vão sair bem, né, Ali? Não vão fluir. Né? Porque você, como consultora de carreira, né, consegue falar mais a respeito disso. Então, como consultoras, a gente sabe que quando a gente adentra uma empresa para iniciar toda essa área da consultoria, a gente tem que integralizar com os stakeholders, né? No caso da Ana, a área da comunicação, no meu caso, comportamental, né? De como a gente vai, no meu caso, dentro da mentoria, como a gente vai identificar as pessoas corretas. E para isso a gente precisa conhecer como a empresa funciona, os valores inclusive dos gestores, né? Então, o que isso tudo acaba, né, rumando sempre para o mesmo ponto? Ética. Né? Até porque a gente trabalha com dados sigilosos. Né? Eu, em clínica também, trabalhando na área de carreira, tenho dados sigilosos. Então, tudo acaba caindo sempre no mesmo ponto de discussão. Como vamos conduzir dentro de clínica ou consultoria toda essa área da ética? E tu vê que, na verdade, a Ana e a Ali,
elas já pegam a empresa construída, né? Ela já está com a organização formada, já tem alguns vícios, já tem algumas manias, já tem a impressão da personalidade do dono da empresa e elas entram como uma correção ou, né, enfim, um auxílio de melhora. Agora, e quando tu tem que construir isso do zero, empate com o empreendedorismo, construindo café, negócio, e quando tu começa do zero, como é que a gente faz para que a coisa aconteça? Não é um trabalho fácil, né? A gente tem que sentar, pensar. Primeiro pensamento, o que a empresa quer, qual é o valor que ela vai seguir, no que ela vai se basear. Hoje em dia a gente ouve muito falar de os valores na sustentabilidade, mas para dentro de uma empresa isso gera um trabalho, uma pesquisa, um comprometimento. E depois que tu forma essa visão de os valores das empresas serão da nossa empresa, a gente precisa passar isso para os colaboradores. Eles precisam entender e assumir aquele valor. E vestir, né? O que a gente chama dentro das empresas de vestir a camiseta. Entender e comprar essa ideia. E trabalhar dentro dos valores que a empresa determina. E aí a Paty falou uma coisa muito importante, né? É o passar esses valores, esses princípios, essas normativas para os colaboradores, né? De que forma você vai fazer isso? Aí entra a comunicação. Porque você pode ter o melhor valor ou a melhor normativa, mas a forma é que vai fazer toda a diferença. Porque se você impor algo, vai ser muito difícil para a pessoa entrar e compreender isso e vivenciar isso. Tudo isso tem que ser de uma forma natural. Por isso que antes eu estava falando que é tão importante você ter princípios, valores similares ao lugar aonde você está trabalhando. Essa era uma questão que eu ia fazer para vocês. E quando a gente contrata o funcionário, ele tem o perfil assim, ó, é isso que eu quero, é isso que eu queria, e aí ele entra em conflito com a organização. Como que a gente faz para administrar isso? Tu, na parte de mentoria, como que a gente, na hora da contratação, ele tem o perfil, ele tem o estudo, ele tem tudo o que a empresa estava precisando naquele momento, tem a carteira de clientes, ele sabe com quem falar, e aí ele entra em conflito com a ética ou, enfim, com as normas da própria empresa, com os seus gestores, porque ele pensa de uma forma e a empresa pensa de outra, e aí acaba gerando uma frustração, né, de quem contratou e uma frustração de quem foi contratado, até porque os dois estavam com expectativas diferentes, né? E não sei se é comunicação, não sei se existe uma adaptação. Alessandra, o que pode ser feito na tua área, a tua área que contrata do zero? Eu ia fazer um gancho, porque comportamento e comunicação tem tudo, é atrelado. Né? Eu não vejo... Uma coisa está ligada à outra. É atrelado, não tem como não. Então, eu ia exatamente expor isso. Eu disse, às vezes a gente tem um candidato ali para ser mentor de um determinado setor dentro de uma indústria, vamos supor, né? Que é essa área que eu trabalho. Ele tem todos os quesitos comportamentais aprovados. Ele conhece a produção, ele conhece o que ele vai fazer, ele é um mentor maravilhoso. Tá? Ok, mas aí entra uma questão individual, que isso não tem aceimento de comportamento. E aí que eu acho que a comunicação é muito importante. Por quê? Porque ele vem de uma criação, ele vem de todo um processo moral que influencia diretamente dentro da ética. E quando acontece isso, dele, de comportamentalmente a gente falando, ele ser muito bom para aquele cargo, né? E vocês me dizem assim, ele tá batendo de frente com a ética da empresa. Então, aí já é uma questão moral até da criação da pessoa. Então, o que entra? Entra toda a área do trabalho da Ana, da comunicacação, onde a gente vai alinhar, eu vou fazer uma anamnese, um diagnóstico sobre como ele se comporta. E a Ana, dentro no caso, né, atrelando as duas consultorias, a Ana entraria no processo de como eu vou inserir ele, como o gestor dele vai conversar com ele, e ele como gestor, porque ele vai ser um mentor,
E ele, como gestor, vai conseguir passar todo esse código de ética e vai incorporar essa ética da empresa. Isso é muito importante. Então, eu não vejo a área comportamental e a área de comunicação afastadas. Elas têm que estar extremamente atreladas. É muito importante. E no caso da Patrícia, talvez seria mais fácil, porque tu tá construindo uma empresa, tu montou ali o teu perfil, o que tu imagina, e tu vai fazer a contratação. Seria tipo um treinamento que a gente daria para ele, olha, a retidão aqui é dessa forma, assim tu tem que cumprir, ou tu passa pela mesma dificuldade de uma empresa que já está formada, que já tem todo um processo de andamento? Como tu vê isso? Eu já tive assim do outro lado, né? Já tive do lado da empresa, da grande corporação, e para me engajar nos valores da empresa. Hoje eu acho que é muito mais fácil tu chegar e te engajar numa empresa que já existe do que tu começar uma empresa. Porque tu precisa, no momento que tu tá começando uma empresa, tu tá trabalhando, na verdade. Tu idealiza os teus valores, mas tu só vai saber como eles vão acontecer quando tu coloca na prática. E aí quando tu contrata os funcionários, é muito mais que um treinamento, né? Porque tu pode treinar uma pessoa, mas a pessoa não é um robô. Foi o que a Ali acabou de falar, ela tem o que vem da pessoa, o conhecimento da pessoa, a criação da pessoa. Em alguns momentos, tu tem que respeitar a maneira dela, o modo dela. E aí, ir controlando e trabalhando para que aquilo se encaixe dentro do que tu quer, do perfil que tu precisa. Mas as pessoas, a pessoa, ela tem, a ética diz isso, né? Tu segue, tu pode seguir a moral ou não. Depende daquela pessoa, né? Ela tem Depende do contexto também. A gente está vivendo um contexto hoje que não basta apenas ter um currículo que se encaixe. A pessoa tem que dominar, sei lá, Word, Excel, tem que ter graduação, tem que ter MBA, mas e o outro lado? A questão que ela pode ter... Por quê? Porque a questão do conhecimento, formação, isso você nivela e você consegue dar um nível de conhecimento similar às pessoas. Agora, comportamento não. Comportamento, por quê? Porque a pessoa ou vai se adequar ou não. Então, as seleções hoje nas empresas levam muito em consideração isso. Então, as empresas fazem lá o seu código de ética lindo, maravilhoso, e muitas vezes os colaboradores não têm nem acesso. Isso fica lá na gaveta, lá da presidência, da direção, mas isso não é comunicado, isso não é compartilhado, isso não é discutido. Porque de tempos em tempos a gente fala, né? Até o mesmo exemplo que a gente estava conversando, a questão de fumar em lugar público, né? De lugar fechado, da questão do uso do cinto de segurança, né? Que são exemplos que o Cortella dá quando ele explica essa questão do comportamento, da mudança social, que são essas normas, esses valores que foram impostos, alguns impostos, né? Outros não, mas que agora eles fazem parte do comportamento social. Então, uma empresa também. Então, uma empresa consegue mudar a cultura, uma empresa consegue mudar a sua ética. Sim, porque de tempos em tempos ela precisa rever isso, né? E aí entra também o nosso trabalho nesse sentido, para poder ajudar. Claro. A gente, fugindo um pouco dessa questão de corporação, a gente tem 3 pontos, né, mais até, que acabam definindo a ética, que é a normatização, que tu falou um pouquinho, o exemplo que tu falou, que a gente acaba nem se dando mais conta, que a gente entra num restaurante e já sabe que não vai mais fumar lá dentro, né? Isso no início, nossa, não pode fumar em restaurante, agora tem o fumódromo. Não, e hoje lembra, conta. E lembra, né, quando a gente era criança, né, isso, né? Tipo, os homens, né, andavam com camisa com bolso para botar a carteira de cigarro. Verdade. Que era chique, né? Era moda, Era. né? Então, assim, tipo, hoje fumar é feio, né? Ou assim, a pessoa, tá fumando do meu lado e coisa tal. Quem não fuma, né, já se incomoda. Então, se a gente for parar para pensar, isso não faz muitas décadas que aconteceu. Não, e assim, gente, eu vou entregar minha idade, mas assim, eu era da época
que nós íamos para São Paulo nas férias de julho no avião da Varig e tinha o cinzeiro no braço. Não era só o cinzeiro no braço, eles fumavam. Fumavam dentro do avião. Fumavam, verdade. Gente, abafa o caso, né? Porque tá louco. Mas, e dentro de tudo isso, né? Ok, a sociedade vai, né? Se adaptando. Aí a gente entra numa outra questão de debate que eu mesmo cometi um erro e eu acho que vale a gente levantar a bola para vocês três, que é a gente expressa assim, mas isso é falta de ética, né? E eu andei pesquisando bastante, ouvindo e dizem que não existe falta de ética, todo mundo tem a sua ética. Como é que é isso, gurias? Como é que um político tem ética? Para nós é inconcebível nos dias de hoje um político, a gente diz assim, ele tem ética. Mas a gente também tá interpretando a palavra errada. Ele tem a ética, mas como a gente pode explicar isso de uma forma clara para as pessoas? Dani, eu lecionei a disciplina de ética durante muitos anos, né? Em graduação, em MBA. Não, mas é que, na verdade, assim, como é que você consegue explicar o que é ética? Por isso que, assim, a maioria das pessoas faz confusão, mas ética é um conjunto de normas e de condutas. Se você parar para pensar, o que é ética? É um livro, ou são costumes comuns, ou normativas. Então, assim, tipo, o bandido, né? Seja ele político, ou o bandido de colarinho branco, ou alguma coisa. Ele tem a sua ética. Porque para ele, tipo, se ele vê oportunidade de desviar um dinheiro, né? Ou alguma coisa do gênero, aquilo para ele não é antiético, porque aquela é a ética dele. Então, a conduta que a gente tem que discutir é se isso é moral ou não. Então, a questão é, a maior parte da sociedade, eu sempre digo assim que o jeitinho brasileiro é que estraga tudo. Porque o jeitinho brasileiro deveria ser para o bem, mas muitas vezes o jeitinho brasileiro é para o mal. Tipo, é a pessoa colocar, que nem a gente estava falando, né? A gente vai falar de ética e vai colocar na vaga do deficiente, do idoso. Ou chega atrasado, né? Ou quer entrar no mercado, vai colocar na vaga do cadeirante. Só que as pessoas acabam fazendo isso sem perceber. Mas criticam, não é? Uhum. Aponta, né? Isso é a falta de congruência que a gente comenta. Gurias, nós já estamos chegando no fim do limite. No limite do tempo, nós precisamos de mais 5 minutos, por favor. Passou muito rápido. Algumas outras colocações, mas aí eu vai acho ficar que... o gostinho do quero mais. A gente pode fazer um outro programa para continuar falando disso. De dicas. Também. Né? Para uma condução desse pessoal que quer melhorar no seu mercado de trabalho. Com certeza. A gente está aqui para orientar no que a gente puder. Gente, mais 5 minutos, não? Ok. Então, assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Então, já fica aqui marcado que a gente vai ter a sequência a retomada e a sequência dessa discussão, porque eu acho que vai render muitos outros programas, porque o tema é amplo. Se vocês querem participar, vocês também podem mandar comentários para o nosso e-mail, que é negóciosln24x7@gmail.com. Acompanhem no Instagram, @negócios24x7. Acompanhem a gente, mandem as dúvidas, mandem dicas, sugestões, o que vocês quiserem, porque a gente vai responder para vocês. E a gente aguarda para ter essa participação. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo programa.